Vamos lá, galera. Então agora nós vamos fazer a solução da primeira lista de magnetismo. Vamos fazer 6 questões envolvendo magnetismo e campo magnético. As primeiras são bem teóricas, é uma lista bem tranquila, beleza? Vamos começar. Então nós vamos começar com essa questão 3. Em Você Verá, Luiz Vilela valoriza os animais. Por exemplo, no conto Quando Fiz 7 Anos. Ele lembra de uma bússola estragada e de como voou como um alegre pássaro da manhã ao ir para casa doido para abrir o embrulho onde estava a bússola estragada que ganhara do seu avô. Mas por que a bússola estava estragada? Alguns candidatos dos cursos da Estadual de Minas Gerais fizeram algumas hipóteses para responder essa pergunta. Vamos ver o Leonardo. Um fio solto fez com que o contato elétrico da bússola estragasse e por isso a bússola deixou de funcionar. Bom, o Leonardo não tem a menor ideia de como funciona uma bússola. Vamos ver um esqueminha de uma bússola aqui. Nada mais é do que um ímã. Todo ímã possui 2 polos, polo norte e polo sul. Tá? Eles geram um campo magnético. O campo magnético sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Tá? Esse campo magnético ele vai interagir com o campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã. São frases que os alunos ouvem o tempo todo. A Terra é um grande ímã. Só que tem que tomar cuidado. Norte geográfico, sul geográfico, os polos geográficos. A bússola, ela não acompanha os polos geográficos, ela acompanha os polos magnéticos, que tem os nomes invertidos. Sul magnético aqui e norte magnético aqui. Então uma bússola vai apontar o norte dela para o sul magnético. É esse o esquema, não tem nada de fio, nenhum fio, certo? Então Leonardo, falso. Vamos ver a Lorena. Polo norte da agulha da bússola aponta para o norte geográfico. Isso estava errado, pois ele deveria apontar para o sul geográfico, pois um polo norte é atraído para o polo sul. Aqui ele fez uma clara confusão entre os polos geográficos e magnéticos. Vamos de novo. O norte da agulha aponta para onde? Aponta para o sul magnético. É isso que tinha que estar escrito. Então, falso. Lorena também, falso. Amanda, a agulha magnética poderia ter se desprendido do seu apoio e não estava girando. Girando livremente para se orientar segundo o campo magnético da Terra. Perfeito, perfeito, verdadeiro. Isso é um motivo muito comum da bússola estragar. Ela fica travada. Então a resposta vai ficar a letra C. Apenas Amanda estava correta. Beleza? Então lembrando, o norte magnético da bússola aponta para o sul magnético da Terra. Certo? Vamos então agora à questão 7. Questão 7 ela diz o seguinte. De acordo com Young e Friedman, os fenômenos magnéticos foram observados inicialmente há pelo menos 2.500 anos. Há fragmentos de minério de ferro imantados nas proximidades da antiga cidade de Magnésia, agora chamada de Manisa, no leste da Turquia. Esses fragmentos hoje são conhecidos como ímãs permanentes. Sobre o assunto de magnetismo, leia e analise as afirmações como se segue. Muito bem. Um ímã em forma de barra possui 2 polos magnéticos, um sul e um norte? Correto. Todo ímã tem 2 polos. Existe um princípio chamado inseparabilidade dos polos. Os polos magnéticos não se separam. Quando se aproximam os polos norte de 2 ímãs distintos, ocorre uma atração? Não. Os polos de mesmo nome se repelem. Falso. Quando se aproximam os polos norte e sul de 2 ímãs distintos, ocorre uma atração? Verdade. Polos de nomes contrários se atraem. Quando o ímã permanente possui forma de barra, podendo girar livremente, uma de suas extremidades aponta para o norte magnético. Sim, que extremidade que é essa? O sul magnético. Certo? Então ficou 1, 3 e 4, uma questão bem tranquila, resposta B. Agora vamos para a questão de número 8. Questão de número 8, todas essas questões são teóricas. Questões envolvendo ímãs são todas teóricas. Uma pequena bússola é colocada sucessivamente em pontos A, B, C e D, próximos a um ímã permanente. As posições assinaladas na figura, em que a extremidade norte magnético da agulha da bússola apontará para o alto da página, são apenas
Olha só a extremidade norte magnético da bússola. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as linhas de campo magnético desse ímã. Então, as linhas estão aqui, ó, linhas de indução. Tá? Elas saem do norte e vão para o sul. Saem do norte e vão para o sul. Uma bússola, ela aponta em cima dessas linhas. Então a bússola vai apontar aqui para baixo. Aqui ela vai apontar para baixo. Aqui, essas linhas estão apontando para cima. Então aqui a bússola vai apontar para cima e aqui também vai apontar para cima. Então quais os pontos que você coloca que o norte magnético da bússola vai apontar para cima? Pontos A e D. A e D, resposta cebola. Semelhante a essas questões, nós temos as questões 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 10. Agora nós vamos fazer a questão 11. Questão 11 já envolve campo magnético de condutores. Então vamos ver. Para uma espira circular condutora percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I, é registrado um campo magnético de intensidade B no seu centro. Vamos lembrar um pouquinho então. Então tem uma espira. Essa espira é percorrida por uma corrente elétrica. Para você indicar o campo magnético no centro dessa espira, você usa a regra da mão direita. Então aqui, ó, o meu dedão acompanha a corrente e os outros dedos indicam o campo magnético. Então esse campo magnético está entrando no centro da espira. Ele entra, regra da mão direita. E o módulo dele é dado por μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes I, dividido por 2 vezes o raio da espira. Essa expressão matemática para o cálculo do campo magnético no centro de uma espira condutora. Aí, é essa expressão que nós vamos usar nessa questão. Ele diz o seguinte. Para uma espira condutora percorrida por uma corrente I, é registrado um campo B. Bom, então, caso 1. B é igual a μ0 vezes I, dividido por 2 vezes o raio. Caso 2. B final é igual a μ0 I final dividido por 2 vezes o raio. Só que ele falou que o B final é 5 vezes o B. Então B final, 5 vezes B. Substituo aqui, substituo ali. Então vai dar μ0 IF dividido por 2R, μ0 I vezes 5 dividido por 2R. Corta 2R, corta μ0 e eu encontro que o IF igual a 5I. Certo? Isso já me joga na letra cebola. Tá? Então, uma questão apenas para aplicação das duas expressões. Usar a expressão de campo magnético de espira. Uma questão tranquila, sem muita dificuldade. Agora nós vamos para a questão de número 14. Vamos ver o que ela fala aqui. É correto afirmar com relação aos campos elétrico e magnético. Bom, isso é bastante interessante, vamos lembrar. Uma carga elétrica em repouso. Uma carga elétrica em repouso gera campo elétrico. Uma carga elétrica em movimento gera campo elétrico e campo magnético. É assim que são criadas, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética gerada por uma rádio, alguma coisa, é criado pela oscilação de um elétron, beleza? Então vamos lá, partículas carregadas em movimento geram somente campo elétrico? Não, se elas estivessem em repouso estaria certo. Partículas carregadas em movimento, só magnético? Não, os dois campos. Partículas carregadas em repouso geram os dois campos? Não, se ela está em repouso, só o elétrico. Partículas carregadas em movimento geram simultaneamente elétrico e magnético, que depende da massa? Não, da massa não. A massa não interfere nesses dois campos. Resposta aí, partículas em movimento geram simultaneamente campos elétricos e magnéticos. É assim que são geradas as ondas eletromagnéticas. Beleza? Última questão da lista, uma questão envolvendo solenoide. Considere um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras por metro. Aqui são espiras por metro, né? Ele é percorrido por uma corrente de 0,2 amperes.
Aí ele quer saber o módulo e as linhas de campo magnético no interior do solenoide. Muito bem. Então nós temos aqui um solenoide. Desenhei o núcleo do solenoide. O enrolamento. E esse fio vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Quando você aplica a regra da mão direita, o seu dedão vai subir, o campo magnético no interior do solenoide vai fazer esse trajeto aqui, ó. Esse é o campo magnético. E aí dentro do solenoide, ele continua, ele passa por dentro do solenoide. Então, o campo magnético dentro do solenoide são linhas paralelas. E o cálculo desse campo magnético é dado por B igual a μ0 vezes I vezes N dividido por L. Vamos calcular então esse B. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica, ele me deu 0,2 amperes e falou que são 10.000 espiras, então 10 a quarta por metro. Então o comprimento é 1 metro. Isso vai me dar então um campo. 4 vezes 0, 2, vai dar 0,8. 0,8π. 10 a menos 7 com 10 a quarta, 10 a terceira. Ou 8π vezes 10 ao quadrado teslas. Certo? Opa, desculpe. Aqui eu errei a potência. Menos 7 com 4 vai dar menos 3. E aqui vai dar menos 4. Perdão. Então, 8π vezes 10 a menos 4 teslas. E as retas são paralelas ao eixo do solenoide. Isso me joga na resposta E. Beleza? Então essa foi a resolução de algumas questões da lista 17 de magnetismo. Se você curtiu a resolução ou se isso está te ajudando, se inscreva no canal, dá um joinha ali para divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. Beleza? Um abraço, até a próxima lista, professor Mendonça.